E apesar de dizer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara que não foi informado antecipadamente sobre os riscos dos atos de 8 de janeiro, o deputado federal Kim Kataguiri expôs documentos que desmentem Flávio Dino. O ofício é assinado por Andrei Augusto Passos de Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, e é endereçado ao ministro da Justiça. Rodrigues alertou a Dino sobre ações hostis e danos contra os prédios dos ministérios, do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e possivelmente de outros órgãos, como o Tribunal Superior Eleitoral. E recomendou que o ministro impedisse o trânsito de ônibus de turismo na região da esplanada dos ministérios. Cerca de 2 horas depois de receber o documento da PF, no dia 7 de janeiro, Flávio Dino oficiou o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, sobre o caso. Pela contradição, Kim Kataguiri disse que pretende denunciar o ministro da Justiça por crime de responsabilidade. Roberto Mota, abro o giro com você, Mota. Esse é o jogo. A verdade tem que ser apurada. Esse episódio de 8 de janeiro não pode ser um esqueleto permanente na história do Brasil. Todos têm que ser responsabilizados pelo que fizeram, pelo que deixaram de fazer. A mesma lei tem que valer para todo mundo. Parabéns ao deputado Kim Kataguiri. Ontem você já destacava esse documento, né? Cláudio Dantas, o que achou do uso, do resgate desse documento e dessa ação proposta pelo deputado Kim Kataguiri? Uma boa iniciativa, Dantas? Sim, é desse jeito que os parlamentares precisam atuar, especialmente a oposição, requerendo documentos, analisando documentos e usando isso para o debate. Naturalmente, se esse documento já estivesse na mão do Kim ontem, antes, durante a sessão, ele poderia ter apresentado esse documento e feito a contestação àquilo que o Dino falava naquele momento. Embora o assunto já fosse de conhecimento público. Eu trouxe o primeiro ofício, trouxe em primeira mão, ainda em janeiro, publiquei em primeira mão o ofício do próprio Dino para o Ibanez, falando que estava a par de tudo, que estava sendo informado pela Polícia Federal. Esse novo ofício, ele é o ofício do delegado, do diretor da Polícia Federal, diretor-geral da Polícia Federal, para o ministro. E é exatamente este documento que o Dino usou como base para encaminhar uma comunicação ao governador Ibanez, solicitar um fechamento da área aqui central de Brasília e se colocar à disposição para atuar sempre que fosse necessário. O que importa, quando você coloca os dois documentos um do lado do outro, é que eles são praticamente idênticos. A informação, ela que consta do ofício da Polícia Federal, é a mesma que está no documento do Flávio Dino. E neste documento, ele admite o risco de invasão e de depredação dos prédios públicos. Ou seja, eles sabiam o que estava acontecendo, a gravidade do que poderia acontecer e nada fizeram. E é material também, né, Zé, para a própria CPI ou para a CPMI do 8 de janeiro, né? Caso seja instalada esse alerta que o ministro Flávio Dino recebeu na véspera dos atos de vandalismo, isso certamente vai pesar contra ele, é mais um elemento para a oposição, né, Zé? Sim, e olha, já existe uma CPI em funcionamento aqui do Distrito Federal, na Câmara Legislativa, né? Que está exatamente apurando esta linha. Algo aconteceu ali diferente e é isso que tem que ser investigado. O que aconteceu, segundo a CPI, houve o pagamento de pessoas que têm situação fragilizada de rua para embarcarem a Brasília. Essas pessoas ajudaram e algumas foram presas, né? Nesse quebra-quebra, aquilo ali não foi ato político, nem manifestação, nem nada, foi quebra-quebra, né? E eu conversei com várias pessoas que trabalharam no dia, autoridades. E no caso do Dino, existe primeiro a contradição, que ele diz, olha, eu estava do meu andar e vi pela janela as pessoas chegando e como elas entraram. E um pouco depois tem a fala parecida dele dizendo que não viu nada, que foi informado. Isso aí já tem uma contradição. Quanto ao comunicado, ele diz que, e de certa forma ele tem razão, que é preciso alguém prove que ele viu. Esse documento prova exatamente que ele sabia da informação. O que eu apurei por aqui é de que realmente não havia uma previsão de proteção da esplanada dos ministérios e Praça dos Três Poderes e Congresso.
Não havia essa proteção. E aí, logo na manhã, por volta de 9 horas, já corria a notícia. A Polícia Federal ligou, alguns integrantes da Polícia Federal ligaram para autoridades, comandantes de pelotão com quem eu conversei, receberam ligações, dizendo o seguinte: olha, estão entrando ônibus demais no Distrito Federal. Olha, está anormal a vinda de ônibus para Brasília. E isto é preocupante. E aí já foi uma informação da Polícia Federal com base em relatos da própria Polícia Rodoviária Federal, que fez esse levantamento nos postos, né, nas BRs, e viram exatamente o sentido dos ônibus para Brasília. E aí já não dava mais para organizar uma força de apoio e proteção da Praça dos Três Poderes e Congresso Nacional. A esplanada estava aberta. Esta é a grande realidade. Agora, se o Dino não sabia, tem alguma coisa errada, é no próprio governo. Eu vou repetir aqui porque nós estamos vivendo numa época que o óbvio tem que ser dito e, mais de uma vez, é de que no dia 8 de janeiro era o governo Lula, não era governo Bolsonaro. O Dino sabia. Oi, Dantas. Como dizer que não sabia? Sim. Fala, Pavi. Bom, vamos lá. Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, no começo do ano, ele foi preso. A princípio, disseram que ele foi omisso na sua função de secretário de Segurança Pública. Depois, a sua prisão, ela foi ratificada, a necessidade da prisão preventiva foi ratificada porque ele teria participado do planejamento. O que prova? Uma minuta apócrifa que foi encontrada em sua casa. Flávio Dino, pelo mesmo motivo, como ministro da Segurança Pública, ele, diante desse documento, foi omisso para o que ocorreu. E depois, com um documento assinado, que é muito mais do que uma minuta. A minuta não tem valor jurídico nenhum, mas um documento assinado pelo sistema eletrônico tem. E nós sabemos que o sistema eletrônico no Brasil não falha, é inviolável. Então, com esse documento, ele deveria estar preso também porque ele concorreu com o resultado desse crime. E nós vamos falar hoje, o STF hoje julgou que a vítima de bala perdida, ela tem que ser indenizada pelo Estado. O Estado tem que provar que a bala não foi dela. Então, por enquanto, a culpa concorrente pelos resultados foi de Flávio Dino, que teve conhecimento disso, mentiu e ainda está solto. Ou nós somos um Estado fascista, ou nós somos um Estado democrático. Ou é prisão para os dois casos, ou é prisão preventiva para ninguém. O Pavinato, deixa eu acrescentar um negócio que você está falando aí, que eu me lembrei agora, porque quando eu publiquei esse documento lá em janeiro, dias depois, acho que foi dia 13, o Dino foi na rede social, foi no Twitter dizer que não cabia a ele fazer nada. Então ele não negou o documento. O documento é isso, o documento tem assinatura digital, não há o que ele... Não há, a menos que ele diga assim, não, mas isso não passou por mim, alguém usou a minha credencial para assinar digitalmente o documento. Talvez seja a próxima versão que ele vai apresentar para poder tirar o dele da reta disso aí. Agora, Zé, você acha que caberiam questionamentos mais fortes em cima do presidente Lula? Afinal de contas, sempre que a gente fala sobre eventuais omissões ou eventuais decisões equivocadas do governo federal no que se refere ao 8 de janeiro, a cobrança tem recaído a todo momento sobre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Mas você acha que deveria ser intensificada também a cobrança, intensificada a pressão, intensificados os questionamentos sobre o presidente Lula, Zé? Sim. Ele já era o presidente no dia 8, e mais do que isso, todo o Palácio do Planalto tinha uma estrutura nomeada por ele no dia 1º de janeiro. O primeiro ato do novo presidente da República foi nomear os seus ministros, e depois tem aquela foto oficial. A posse, propriamente dita, no Congresso Nacional, a transmissão de faixa é apenas um ato simbólico, né? E tem o primeiro ato, que é a assinatura da nomeação dos novos ministros. E esses novos ministros é que fazem as suas equipes. Alguns é que tomam conta do Palácio do Planalto. A coisa lá é bem organizada. Não existe um departamento de pessoal no Palácio do Planalto. Ninguém é do Palácio do Planalto. Todos são requisitados.
E existe, por exemplo, um coronel do Gabinete de Segurança Institucional que fica com a chave do Palácio, que abre os gabinetes e assim por diante. Então, cadê essa organização 8 dias depois da posse? Então, é verdade, tem que se cobrar muito do presidente Lula. E mais, é por isso que eles estão tentando evitar a CPI. Um adendo. Manda ver. Só para lembrar do Zé Simão, né? Ele define o Lula muito bem. Quando ele sabe de tudo, ele é candidato. Mas quando ele é presidente, ele não sabe de nada. Então é clássico. Agora, Mota, você percebeu uma mudança no tratamento que o mundo político tem dado a esse episódio do 8 de janeiro? Porque parece que nos primeiros dias, e aí te pergunto se essa é a sua sensação também, nos primeiros dias esse era um tema praticamente único nos discursos, nas entrevistas, nas postagens em redes sociais de petistas, de aliados do presidente Lula, mas aos poucos, à medida que o caso foi ganhando outros contornos, que novas informações foram aparecendo, ensejando inclusive os pedidos de criação da CPI ou da CPMI, à medida que isso foi acontecendo, parece que aqueles políticos, aqueles parlamentares que tratavam o tempo todo desse assunto, parece que esse tema foi sumindo aos poucos e hoje ele praticamente não é trazido para o debate público. Você teve essa sensação também, Mota? Isso é um fato, Brown, isso é um fato. E aí a gente fica pensando o que foi que aconteceu, né? Eu acho que há pelo menos duas hipóteses. Uma é de que há tanta atrapalhada acontecendo que, né, as pessoas estão tropeçando nas suas próprias pernas e coisas muito mais sérias estão surgindo. A outra hipótese, é claro, né, veiculada por muita gente, é que esse assunto, de repente, deixou de interessar a essas pessoas porque existe agora a oportunidade de se fazer uma investigação com os devidos poderes e acesso às informações e o que pode ser desvendado pode não ser, como é que a gente vai falar isso usando um eufemismo, pode não corroborar aquela versão oficial que foi divulgada sobre o 8 de janeiro, que, aliás, é um fenômeno assustadoramente similar ao que aconteceu nos Estados Unidos no 6 de janeiro do ano passado. Agora, Dantas, será que aquela força-tarefa do governo vai ter resultado? O governo vai conseguir impedir a criação da CPI ou da CPMI, mesmo diante de novas informações como essas que têm vindo à tona? A CPMI depende só do Pacheco, né? Ela já tem as assinaturas, já foi protocolada, precisa que o Pacheco convoque uma sessão do Congresso Nacional e faça a leitura. Ele, inclusive, dias atrás disse que fará isso. Depois do feriado aí, vai convocar a sessão do Congresso e fará a leitura. Tem outras coisas na pauta. É natural que você não convoque uma sessão do Congresso apenas para ler um pedido de CPI. Então, precisa ter uma pauta robusta. A convocação de uma sessão do Congresso não é algo rotineiro. Então, agora ele já vai ter duas CPMIs. Provavelmente essa outra do crime organizado rapidinho vai ter as assinaturas, ele se demorar muito mais, daqui a pouco ele vai ter de ler 3 CPMIs, porque não tem limite. A gente está vendo acontecer um cerco, uma reação importantíssima da oposição no Congresso Nacional. Eu sempre digo, o Congresso precisa assumir o seu papel, precisa se erguer contra os abusos, os arbítrios. O Congresso tem o papel de fiscalizar o Executivo. A oposição começa a fazer o dever de casa. Nós estamos vendo iniciativas relacionadas a investigações parlamentares na Câmara, conjuntas, Câmara, Senado, e também até um pedido de impeachment, como foi protocolado hoje mais cedo. São pautas que tendem a pressionar o governo, tendem a emparedar o governo, são pautas hostis ao governo. E por que essas pautas hostis ao governo estão sendo colocadas na rua? Porque o governo está sendo hostil com a sociedade, com o eleitor. O presidente Lula não está governando para o brasileiro. Ele está atacando o brasileiro, aquele que discorda, aquele que não votou nele, aquele que não se submete. O Lula e o PT permanecem como se tivessem algum tipo de autoridade moral sobre o resto da nação. A postura do Flávio Dino ontem, eu ressalto, arrogante, mentirosa, agressiva, ofensiva, desrespeitosa ao legislativo, aos parlamentares, aos deputados, ao poder legislativo. Essa postura do Flávio Dino é a mesma que nós estamos percebendo
aqui apurando nos corredores de Brasília, em várias partes do governo. Não são todos os ministros que têm essa postura, mas vários deles têm essa postura. Parece que eles foram eleitos com 90% dos votos. Eles mal foram eleitos. Mal foram eleitos, tinham que calçar as sandalinhas da humildade e governar com todos. Chamar o governo, chamar a oposição, buscar uma pauta que unifique o país e não ficar de cima de um palanque agredindo, ofendendo e ameaçando. Você concorda, Pavinato, com essa visão do Dantas? Você vê também um Congresso Nacional fortalecido e ciente da sua responsabilidade? É um bom começo de legislatura esse que estamos acompanhando, Pavi? Não, não é. Não é um bom começo de legislatura, por quê? Porque nós esperávamos que a Câmara dos Deputados tivesse uma renovação vertiginosa pela promessa falsa que nos foi feita de que seria um Congresso eminentemente de direita. A eleição acachapante de Arthur Lira, com um número recorde histórico para presidente daquela casa, mostra que nós não temos uma renovação tão renovada assim. Pela capivara que Lira tem, se nós tivéssemos ali novos parlamentares preocupados com a lianeza, com a lisura, com a transparência e a honestidade, ele não teria recebido aquele número de votos. Depois, nós não precisaríamos fazer tantas CPIs se o Senado soubesse cobrar o Poder Judiciário. E poderia tê-lo feito, economizando tempo. E, por fim, só para encerrar, pelo que a gente viu naquela sessão de ontem, se o PT preside a comissão, se algo acontece numa sessão daquela comissão, dá 18h30, ele manda todo mundo embora, independentemente da resposta às perguntas. E independentemente se o convidado ou convocado seja canalha do jeito que foi ontem.